Boa noite! E aí, turma, tudo bem? Vou colocar uma musiquinha aqui pra gente começar. Oi, Adri, Tomás, Guilherme, Leandro, Wendel. Hoje a gente tem uma live super especial. Ai, Adri, que bom que você tá animada, eu também. Nádia, que bom! Marcos, boa noite. Tio Ruli já está aí, daqui a pouquinho eu vou chamar ele. Bom, gente, antes de mais nada, a gente está falando sobre o tema investimentos, né? E só 1% da população brasileira investe, né? Então a gente precisa mudar essa realidade. De todo mundo que investe, 23% são mulheres. Então, meninas, né, precisamos mudar isso urgentemente. Então, eu queria pedir para vocês, antes da gente começar, para vocês convidarem outras pessoas. Então, mandarem esse aviãozinho para um amigo, para uma amiga, para a gente incentivar as pessoas a entenderem mais sobre o mercado financeiro e a iniciarem, né, esse processo de cuidar do seu dinheiro, né? Hoje a gente vai conversar uma série de coisas bem interessantes. Eu espero que estimule vocês a estudar e a começar. Mas gostaria que vocês fizessem esse favor de ajudar nesse processo de chamar pessoas para investir. Então, chame os amigos. Bom, hoje o nosso convidado, né, começou a investir com 13 anos de idade, lá em 1999. Então, fazem 21 anos que ele investe. É gaúcho, mora no Rio de Janeiro, e fazem 2 anos que ele começou um processo de educar as pessoas, né? De ajudar o investidor a entender mais. E também pessoas leigas que gostariam de começar. E ele tem feito um trabalho super bonito e de uma repercussão muito relevante. Então é uma honra para mim poder conversar aqui com ele e tenho certeza que vai incentivar muitos de vocês a se aprimorarem nessa jornada ou mesmo começar, tá? Então, vamos lá. Gabi Calil is in the house. Muito bom. Fala, Laura, tudo bom? Muito obrigado de estar aqui no teu canal, ter essa oportunidade de falar com a tua audiência. Galera, boa noite. Pode meter bronca aí que hoje é só o começo. Muito bom, estou muito feliz que tu topou também. E, enfim, que bom que tu tá aqui, que bom que a gente vai poder conversar aí com a galera. Tio Ruli é gaúcho, viu? Trouxe uma informação que talvez alguns aqui nem sabiam. A minha mãe é nascida em São Jerônimo, uma cidade um pouco menor lá perto de Porto Alegre. Eu nasci em Porto Alegre, mas já peguei o caminho do Rio de Janeiro muito cedo. Meu pai veio trabalhar aqui, ela veio acompanhar meu pai, por isso que a gente mora no Rio hoje em dia. Ótimo. Tio Ruli, como é que é isso de começar a investir com 13 anos de idade? Explica um pouquinho como é que tu começou. Uau! Seguinte, vou contar essa história. Já falei aqui, a galera conhece a minha história, do meu pai e da minha mãe também. Eles já acabavam brigando muito quando eu era menor. E aí meu pai, uma hora cansado das brigas de como gerenciar o dinheiro, falou assim, ó, vou anotar aqui, escola é tanto, plano de saúde é tanto, roupa é tanto, comida é tanto, vou te dar esse dinheiro. Só que meu pai é um empresário que trabalha num setor que ele é de origem petroquímica, espumas. Então era tudo em dólar na vida dele. Ele falou assim, ó, eu vou te dar esse dinheiro em dólar. E já foi a primeira sorte que eu dei. Logo depois teve aquela história da maxi desvalorização do dólar, que o dólar passou em quase 2 meses, 3 meses, de 1,20 para quase R$ 2. Então essa pensão que ele dava na minha mão, ela meio que dobrou em 2, 3 meses. E eu liguei assim, uma luz, o que é essa história de dólar variar, isso com 13 anos? E aí comecei a ir atrás de Bloomberg, ver aquelas cotações passando. Cara, foi uma paixão quase à primeira vista. E aí, Laura, como eu queria me conectar com meu pai trabalhava muito, eu comecei a ler todos os livros que ele falava, lia Veja, Exame, Isto É, tudo para arranjar um caminho de conexão com ele. Só que isso acabou alimentando ainda mais uma vontade
de ser independente, e os investimentos eu acho que proporcionam isso, liberdade e independência pra gente. Tu lembra qual foi a primeira ação que tu comprou? Primeiro, eu sempre compro em lotes de ações, porque eu acredito que quando a gente investe diversificadamente, a gente tem menos chance de errar. Então, comecei investindo, era em dólar, renda fixa. Em 2004 que eu fui iniciar no mercado de ações, e aí eu lembro que a ação do Itaú, Bradesco, tinha uma VCP, celulose, que hoje em dia é a SUSB, tinha também a Fosfértil, a Vale e a Coteminas. Coteminas foi a única que eu não escolhi por fundamentos, eu escolhi porque o José Alencar era vice-presidente do Brasil na época, e eu achava, vice-presidente do Brasil, a empresa dele nunca vai dar errado. Foi a pior escolha que eu fiz dessa ação. Galera, já pega esse aviãozinho aqui, já joga para os amigos, por favor, para a gente não brincar em serviço. Então foi esse conjunto de empresas. Tu manteve alguma delas até hoje? Itaú não tem como a gente se desfazer, né? Não deveria ter soltado as minhas ações do Bradesco também, mas para quem não conhece um pouco aqui da história do mercado, gente, a Vale 5, que era na época a ação mais líquida da Vale, ela deixou de existir, virou tudo Vale 3, os acionistas ganharam muito dinheiro. Essa empresa VCP teve um problema de venda de derivativos em dólar na crise de 2008, que ela foi para o buraco. De alguma forma, ele teve que fazer um aumento de capital, então perderam-se muito dinheiro aí. E a Fosfértil foi incorporada pela Vale, virou a Vale Fértil. Então, de alguma forma, dessas empresas que continuam aí originais, Itaú, Bradesco, Vale e a Coteminas. A Coteminas, hoje em dia, virou um mico, né? Teve alguém que te influenciou? Algum mentor, alguma pessoa que foi te ensinando coisas ou foi tudo sozinho? Laura, eu sempre me espelhei muito no meu pai, porque é com certeza a pessoa que eu mais admiro na vida, a sabedoria que ele tem pouco estudo, mas ele sempre teve resposta para as coisas. Até essa resposta assim, não liga para isso não que vai passar. Era uma resposta que ele tinha muito. Mas a minha família investia muito em imóveis. Então, a gente, de origem portuguesa, sempre teve esse conservadorismo. Eu fui o primeiro da minha família a realmente investir em ações, só que eu tive a sorte de, em 2006, ser chamado na primeira turma internacional que o Warren Buffett teve no escritório dele. De alguma forma, não tem como negar, aquilo foi muito impactante na minha vida e foi muito importante eu ter ido naquilo, porque depois desse momento que eu entendi, cara, eu tenho que tomar um caminho na minha vida. Eu já tinha 21 anos, eu estava fazendo uma experiência de trabalho nos Estados Unidos que eu era ajudante de garçom. E aí eu falei, cara, trabalho aqui 12 horas por dia é cansativo demais, essa vida eu não quero não. Eu vou focar em trabalhar com a minha mente, porque aí, conforme eu vou ficando mais experiente, mais velho, eu vou ganhar com isso, eu não vou ficar pior, tá? Eu vi, tô comentando numa entrevista, que nesse encontro com o Warren Buffett, ele falou uma frase: os mais inteligentes dessa turma serão os primeiros a quebrar. Né? Exatamente. Isso aqui, galera, sabe por quê? Que ele falou, as pessoas que confiam demais nos modelos matemáticos, elas tendem a ir no limite. Vamos fazer aqui uma metáfora com um piloto de Fórmula 1. O Ayrton Senna, o Schumacher, o Lewis Hamilton, eles, para chegar naquela performance, eles vão muito perto lá do muro. Tem hora que eles erram e batem. Só que lá na Fórmula 1, você bateu, você troca o carro, mas eu não posso lidar com o risco de quebrar. Então, as pessoas que confiam muito nos modelos, elas tendem a exagerar demais na alavancagem. Isso é ruim. Tem um livro chamado Quando os Gênios Falham, conta a história de um fundo chamado Long Term Capital Management, que tinha 2 prêmios Nobel na equipe e quebraram, perderam muito dinheiro, e serve de exemplo aí para as pessoas que não entendem que investimentos têm muito mais a ver com bom senso do que entender muito de matemática avançada. Aproveita, Tihuli, fala um pouquinho qual é a tua estratégia, a tua filosofia de investimento. Assim. Minha filosofia, ela é com certeza majoritariamente para o longo prazo. Só que eu não sou daquelas pessoas que gostam de ficar polarizando os investimentos. Eu acredito sim que você pode ter renda passiva através de análise fundamentalista, mas você também pode ter uma estratégia usando análise técnica. Eu não acredito em combinar os dois para tomar uma decisão.
mas eu acredito numa estratégia multiportfólio, um portfólio multi-estratégia, desculpa. Você tem uma estratégia que ela tem uma correlação diferente com uma outra estratégia. E, por exemplo, nessa crise agora do corona, as minhas estratégias que usam análise técnica ganharam dinheiro porque eu conseguia apostar na baixa, ganhar dinheiro com a queda das ações. E isso, eu peguei esse caixa e fiz mais aportes em empresas que eu acredito muito por longo prazo. Entendi. Mas o grosso do dinheiro está para longo prazo. Sim. E aí essas empresas, como é que tu escolhe as empresas que tu vai deixar para longo prazo? Tá. Primeira coisa que eu escolho é consistência nos resultados. Porque eu acredito que se uma empresa ela passou pela Dilma vírus, ela consegue aguentar muita coisa. Então, se a empresa tem 5 anos de lucro, ela realmente tem uma vantagem competitiva, ela é consolidada no seu setor. Uma outra coisa que eu olho muito é a relação de preço sobre lucro. Isso acaba gerando uma seleção de empresas mais arriscadas, mas como é uma metodologia que eu domino, eu sei lidar com esse risco. Eu vejo muitas pessoas falando, a gente tem que evitar risco, evitar risco. Não, a gente tem que aprender a gerenciar o risco. Ou seja, se eu pudesse, eu gostaria de assumir mais risco, mas eu tenho que estar mentalmente apto para isso. Não adianta nada eu começar a andar de motocicleta e não ter experiência e querer botar lá 100 por hora. Mas já quando eu tenho um pouco de habilidade, já estou acostumado, aquele 100 por hora na motocicleta ele é muito mais tranquilo. Então eu consigo lidar com o risco de uma maneira mais eficiente e mais saudável também. Aí eu acabo olhando o endividamento, eu acabo olhando o retorno sobre o patrimônio líquido, mas essencialmente consistência de lucros e preço sobre lucro. Beleza. Da tua carteira global, tu também escolhe alguns fundos ou tu escolhe tudo? Eu não tenho fundos ativos, ou seja, aquela história de cobrar 2% de administração e 20% de performance, um dos mantras aqui do meu canal é tornar as pessoas empoderadas o suficiente para elas serem capazes de tomar essa decisão. Eu acredito muito que ao longo do tempo, se a gente ficar pagando muitos custos para terceiros administrarem nosso dinheiro, isso acaba eliminando qualquer tipo de habilidade adicional que eles tenham. Eu não falo que os gestores de fundo, que eles não sabem de nada. Eu só estou falando que essa estrutura de 2% de administração e 20% de performance acaba pesando muito no longo prazo. E você pode aprender a fazer isso. Não é difícil. As pessoas acabam vendendo essa história que é difícil, porque é uma técnica de venda você botar muito mistério numa atividade, você botar medo nas pessoas. Os grandes bancos usaram isso durante muito tempo. E agora é a hora da gente tornar isso uma coisa mais leve. Você pode fazer através de ETFs ou você pode fazer através de uma seleção de uma carteira de ações. Tudo está certo, mas antes você tem que olhar para dentro de você. É o autogoverno que vai determinar que tipo de carteira que você deve ter. Ao longo desses 21 anos, na parte emocional, né, que impacta bastante as nossas escolhas e tudo, o que tu vê que mudou? O que tu se aprimorou com o tempo? A primeira experiência que eu tive, Laura, foi em 2008. Não sei se você investe há quanto tempo já? 14 anos, né? Então você pegou 2008. Gente que não pegou 2008, bateu 73 mil pontos no Ibovespa. Aí quando chegou em 45 mil pontos, eu falei assim, ó, já caiu o bastante, agora eu vou ficar 100% em ações. Só que depois que bateu 45 mil pontos, chegou a vir em 29. Naquela minha primeira crise, e foi muito pesada mesmo, eu não vendia as coisas, mas eu não conseguia sair de casa, porque essa comunicação que eu tenho de falar de investimento o tempo todo, não é um personagem que eu crio. Eu sou assim o tempo todo mesmo. Por isso que se deixar, a gente vai, fala e não para. E aí, não querendo lidar com esse conflito das pessoas falarem, olha, esses investimentos, o que vai acontecer agora? Eu fiquei meio que de recluso na pandemia lá na época. Isso não foi saudável. Eu entendi que eu não queria pagar esse preço de novo. E aí, depois na crise da Dilma vírus, eu já surfei isso muito melhor, porque eu não estava alavancado. E agora, nessa crise do corona, eu vi isso como uma grande oportunidade, na verdade. Eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Quando elas têm um portfólio diversificado entre renda variável e renda fixa, essa renda fixa ela serve como um ponto de apoio para você entender aquela volatilidade excessiva como uma grande oportunidade, não uma crise em si que vai destruir o teu patrimônio. Tu diria também, de repente, que apesar de tu estar confiante, tu pode estar errado, né? Então, a gente não colocar
de repente, esse excesso de confiança pode fazer mal para o investidor, né? Principalmente se ele está começando. Né? Exatamente. O Warren Buffett fala muito isso. O mercado ele pode ficar irracional por mais tempo do que você pode ficar solvente. Ou seja, a gente nunca deve duvidar de nada do mercado. O mercado ele vai testar as nossas crenças até o fim. Não fica achando que vai ser moleza. É muito diferente você pegar aqui um livro e ler. Ah, a bolsa caiu 60%. A gente acabou de ver, agora, menos de 2 meses atrás, que o mercado ele pode cair tão pesado ao ponto de não dar nem tempo de você abrir o home broker e sair das suas posições. Por isso que você tem que ter posições que você se sentiria confortável em ficar 5, 10 anos com ela, mesmo que a bolsa não abra. Hoje em dia, tu tem quantos por cento em ações? Hoje em dia eu tenho 80% em ações e está no meu limite. Eu aproveitei essa crise para aportar em empresas que eu gosto. E uma outra coisa que eu acho que os investidores, e não é só brasileiro não, as pessoas adoram falar mal de brasileiro. Não, isso é mundial, gente. As pessoas têm uma característica chamada home bias, que é você querer investir em empresas perto de onde você mora. Ou seja, as pessoas que moram no Brasil se sentem mais confortáveis em investir em empresas brasileiras. O americano ele se sente mais confortável em investir em empresas americanas. Mas o japonês também pensa em empresas japonesas. Então a gente tem que criar um movimento, criar uma meta de quanto que eu quero ter em ações americanas, que é uma outra legislação, é uma moeda forte, são outros riscos políticos. Isso, matematicamente, a gente consegue ver que tem uma correlação muito baixa com as ações brasileiras. Por exemplo, as ações da Berkshire Hathaway, que é a minha maior posição, elas acabaram até se apreciando em reais nessa crise. Se eu quisesse, eu poderia vender essas ações e comprar oportunidades no Brasil. Eu não fiz isso porque eu já tinha um outro plano. Mas essa poderia ser uma grande jogada que as pessoas poderiam fazer. Tirar de empresas mais conservadoras e botar mais arriscadas. Tu acha que é uma estratégia a pessoa, mesmo começando, ter parte do patrimônio dela em empresas americanas? Eu acho que a pessoa que está começando, ela tem uma grande vantagem. Hoje em dia a gente tem um produto que ele te dá diversificação com alta liquidez a muito baixo custo, chamado ETF. E existe um ETF chamado IVVB11, Índio, Vaca, Vaca, Bola, 11. E aí você está exposto ao S&P 500, em dólar, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Você está exposto a Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, os grandes bancos, e isso por um custo muito barato. Acho que a partir de R$ 1.700 você já consegue fazer esse tipo de diversificação. Muito legal. Bom, o Warren Buffett, tu diria que sim, tu é discípulo do Warren Buffett, é o cara que tu mais gosta desse mundo de investimentos? Com certeza, não tem como a gente não falar que o Warren Buffett é o maior de todos os tempos. Mas eu vou pegar aqui um livro de um cara que tem uma visão diferente, que eu gosto muito. Não sei se você conhece, Jim Rogers. Esse cara aqui, ele era sócio do George Soros, lá no Quantum Fund. Para quem não sabe, o Quantum Fund foi um fundo que na década de 70 multiplicou o capital quase 100 vezes, mas o S&P 500 andou quase 10% no mesmo período. Esse cara ficou bilionário com 37 anos e ele falou assim, a minha vida não será somente ganhar dinheiro. Então ele deu a volta no mundo 2 vezes de moto, fez 2 Guinness Records, depois ele deu uma volta ao mundo num carro que a Mercedes fez especialmente para ele, mais outro recorde no Guinness, e ele tem um outro recorde de canoagem que não tem nada a ver. Mas nesses livros, ele conta histórias de como ele investiria em mais de 115 países. E ele dá vários insights, é uma história super envolvente. Recomendo muito ler sobre a vida desse Jim Rogers. Então, Warren Buffett está lá em cima, no topo, mas esse cara aqui ele vem porque ele adicionou mais coisas. Ele mostrou que o dinheiro não é tudo. E a gente pode ter uma vida muito mais equilibrada em outros sentidos. É Biker o nome do livro? Investment Biker. Mas ele tem outro livro chamado Adventure Capitalist. Ele pegou as filhas deles e foi morar em Singapura, porque ele realmente acredita que a China vai ser os Estados Unidos do século XXI. Então ele já está dando o maior presente para as filhas, que é crescer nesse ambiente. Olha só, tá bom. Bom, esses tempos eu perguntei pro pessoal no meu Instagram o que fazia eles não investirem, né? As pessoas não investirem. E era a questão do risco, né? E
E hoje a gente é algo inédito, né? No mundo a gente está vendo taxa de juros zero ou mesmo negativo, né? E eu digo que a coisa mais arriscada nesse momento é a gente não aprender sobre investimento, né? Porque senão é certo que a pessoa vai empobrecer. Nós vamos empobrecer se a gente não olhar para isso. O que tu diria assim que é imprescindível para uma pessoa que está começando, sabe? Que já depois desses anos todos seriam tipo um atalho para ela não fazer os mesmos erros de repente que tu lá atrás cometeu? Vou entregar aqui, vou entregar uma surpresa pesada, mas eu vou pegar o meu avião aqui que essa surpresa vai chegar de avião, gente. Galera, primeira coisa que a gente tem que saber na hora de investir é o que a gente quer. Para de olhar para o mundo exterior. Olha para o teu mundo interno. O que eu quero com investimentos? É juntar para comprar uma casa, é juntar para uma previdência, é para pagar uma faculdade no exterior para os filhos. Então, a gente não tem por que começar uma coisa se a gente não sabe aonde que a gente quer chegar. O fim é melhor que o começo. Então, a gente determina. Por exemplo, o meu fim, Laura, pessoalmente, eu quero ser controlador de uma empresa na Bolsa ou ser conselheiro de uma empresa na Bolsa. Então, eu tenho que ter uma carteira que vai crescer muito. Eu nem penso em gastar o dinheiro. Eu gosto mesmo da história de crescer, ter muitas ações, tipo Warren Buffett. Mas vamos dizer uma pessoa que quer ter um plano de previdência. Eu sugiro para ela, primeiro, entender o que ela quer fazer, qual o tempo que ela tem disponível para estudar investimentos, porque se ela tiver pouco tempo, eu sugiro ela fazer uma carteira assim, 40% em VVB, 40% Gov11 e 20% em Tesouro Selic, ou se você estiver medindo o resultado da tua carteira, tem em dólar ou em ouro, para ter um controle de risco nessa carteira. E aportando regularmente. Um dos maiores insights que eu tive foi depois de estar investindo há mais de 15 anos na Bolsa, que é o seguinte: se todo mês eu aportar na minha carteira e for disciplinado disso, eu vou morrer e nem importa quanto que eu tenho lá. Porque se eu for abundante o suficiente na minha profissão, ser bem-sucedido e sempre focar em aportar, pouco importa o quanto que eu juntei, é porque eu já ganhei tanto, tive tanto, que isso aqui é secundário. Esse é um pensamento. Se você tem tempo de investir, eu sugiro que você tenha uma estratégia ativa, e eu tenho uma metodologia, né, que eu gosto muito, que é o Factor Investing. Você conhece a Magic Fórmula, Laura? Não. A Magic Fórmula é uma maneira de você montar uma carteira onde você pega a relação do valor da firma, relaciona isso com o lucro operacional, você pega as empresas com a menor relação. Depois elenca isso numa lista, pega depois uma relação de lucro operacional sobre o capital empregado nessa empresa e vê a qualidade desse retorno. Depois faz uma lista do maior retorno para o menor. Depois soma essa lista e vê as empresas que apareceram a partir daí. Leva quase 10 minutos para você fazer isso quando você tem os dados. E acaba gerando mais resultado do que a média. Mas acaba também assumindo mais riscos. Mas quando você controla esse processo, fica muito mais tranquilo. Eu não tinha escutado o nome. Eu sei sim, e na verdade, curioso. Eu comecei a testar isso, porque não é a maior parte dos meus investimentos, mas eu comecei a testar isso esse ano. Esse ano? Esse ano. E quem estava nessa lista recentemente, eu não sei se ainda está, era a Marfrig. E foi bom. Né? Foi muito bom, para ver se todo mundo conhece. E, poxa, eu estava lá, sabe? Eu tenho estatísticas aqui, porque eu gosto muito de fazer backtest. Eu me distraio fazendo backtest de estratégia aqui na Bolsa. Uma estratégia dessa, gente, a gente vai escolher aproximadamente 15 empresas, 10 empresas vão dar lucro e 5 empresas vão dar prejuízo. Olha que interessante. A gente vai perder em 1/3 das ações que a gente vai comprar. Mas o mercado acionário, ele tem uma coisa que nenhum outro lugar tem, que é a assimetria. Uma ação, o máximo que ela pode chegar é a 0. Ou seja, boto lá 100, o máximo que pode chegar é a 0. Mas eu posso comprar R$100 de ações e multiplicar por 10. Ou seja, a assimetria é o que faz a gente ganhar dinheiro na Bolsa. Existe um fundo lá nos Estados Unidos que ele foi feito em 1932. Tem 4 ações nessa empresa. Só que uma dessas ações era uma tal de Berkshire Hathaway, antes mesmo do Warren Buffett comprar essa empresa. Hoje em dia esse fundo é super gigante, uma porcentagem de rentabilidade gigante, só porque o cara um dia comprou uma empresa que o Warren Buffett foi lá e comprou e deu 18 milhões % de retorno. Ou seja, gente, faz parte você errar.
você tem que ganhar na média e na assimetria. Tá, vamos só repetir uma coisa. Para quem não tem muito tempo, 40% em VVB 11, 40% BOVA 11, 20% caixa, e a pessoa vai aportando mensalmente. Né? Tipo assim, Na GOV 11, eu não sei se eu entendi errado. GOVE 11. É o Índice de Governança Corporativa do Brasil, é um ETF que representa isso. Ele não tem muita liquidez, tá, gente? Então, cuidado. É um produto que ele está ganhando um pouco de tração. Mas eu fiz um histórico para entender aquela velha pergunta: compro ON ou compro PN? Aí eu peguei o Índice de Governança Corporativa, que realmente ele é mais forte nas empresas que são ordinárias no mercado, e eu vi que a rentabilidade é muito maior. Então eu falei assim, essa aqui é a evidência que eu tive de que investir em empresas ON, em ações ON, é melhor do que PN. Mas é probabilisticamente, gente. Deterministicamente não existe nada no mercado. O que é deterministicamente? Ou dá certo ou dá errado. A gente tem que pensar na média. Na média isso acontece. Sim. O que aconteceu em 2018? Você estava investindo muito bem, e aí tu decidiu, não, agora eu vou ensinar as outras pessoas. Foi o seguinte, eu estava fazendo um curso de análise técnica com o meu mestre Fábio Figueiredo, e eu, sinceramente, eu não tenho vergonha de falar isso, Laura, porque eu me esforço muito. Eu trabalho muito para poder falar que eu sou bom demais na análise técnica e na análise fundamentalista. Como eu me destacava muito nessa turma, o professor Fábio falou assim, Ulisses, vem aqui dar uma visão do mercado, de como que você vê a Bolsa. E eu tinha muita resistência, muito por causa da minha família, de não aparecer. Meu pai sempre falou assim, não aparece que é perigoso, não é bom. Só que quando eu fiz isso, assim, porra, acendeu um sol aqui. Eu vi o quanto era bom ajudar as pessoas a ver a Bolsa como uma coisa, sem ser um bicho de 7 cabeças. Eu me lembro que foi no dia 8 de março de 2018 isso. Eu moro aqui no mesmo prédio do meu pai. Eu subi lá no meu pai e falei assim, pai, obrigado por sempre ter deixado eu ser aquilo que eu queria ser. Porque demorou 10 anos, gente, para isso acontecer. Desde o momento que eu realmente comecei a entender que o mercado era a minha paixão, até eu ter essa oportunidade. Mas depois que eu entendi isso, eu acabei fazendo 206 vídeos seguidos no YouTube, fazendo justamente backtest da Magic Fórmula, depois eu fazia a fórmula de Graham, só que tinha 2, 3, 4 visualizações, e uma dessas era a minha, porque eu queria saber, 3 visualizações nesse vídeo, ótimo, deve estar algum problema no som, mas não, o pessoal não via. Aí perseverei, e aí as pessoas acabaram gostando de mim, eu fui insistente e deu certo. Tá dando certo até agora e gratidão aqui, tá no teu canal, falando para mais de 300 pessoas. Galera, pega isso aqui e joga pros inimigos agora, tá? Os amigos já foram, agora os inimigos. Aproveitando então que tu gosta também da análise técnica, o que tu tá achando no mercado? Eu acho que o mercado, primeiro, as pessoas têm que entender que existem artigos acadêmicos, eu vou até dar o autor aqui, é o Jay Ritter. Ele fez um estudo entre 1900 e 2001 e mostrou que não existe correlação entre crescimento do PIB per capita e retorno nas ações. As pessoas têm que parar de conectar mercado de ações com a economia real. São duas coisas diferentes, tá? O que eu acho? Eu acho que o mercado, sim, ele andou muito rápido. Eu acho que a gente pode ver uma lateralização agora do mercado. Por quê? As expectativas estão muito polarizadas. Tem gente que acha que vai subir, tem gente que acha que vai cair. Só que a volatilidade, eu olhando o mercado de opções, eu acho que ela precisa diminuir. E nisso, o mercado ele vai lateralizar numa retração de Fibonacci que eu fiz aqui. Eu até deixei no meu feed ali um vídeo falando sobre isso. Pena que eu não posso mostrar agora, mas eu acredito que o mercado ele vai lateralizar entre 85 e 95 mil pontos ali. Até pelo menos a gente definir a eleição americana, que é um outro grande evento que o mercado financeiro ele vai ter que lidar nos próximos meses. Muito bem. Tu tende a operar isso ou isso tu deixa quieto? Eu opero num percentual de aproximadamente 20% da minha carteira. Porque como essas operações de análise técnica, elas têm a flexibilidade de você ganhar na alta, mas também com operações short, eu acho que isso é importante para gerenciar o risco da minha carteira. Porque quando eu estou apostando em empresas na queda e isso dá lucro, eu acabo protegendo muito da variação negativa que as ações têm.
Tu nunca teve problema, tu nunca teve incômodo em ficar short? Isso foi sempre tranquilo pra ti? Sempre tranquilo. E olha só, já tomei as pancadas assim, de papel de eu estar short, subir 20% em um dia. Só que quando a gente faz de tamanho certo, e não tem problema. Eu fui traumatizada com isso. Qual foi o ano que a gente ganhou Investment Grade? Enfim, foi antes da crise, foi em 2008. Foi em 2008. Em 2008, no dia, tinha um grupo de pessoas, a gente tinha um fundo chamado Golden FIA, na época, qualquer um podia ter fundo de ações, a gente tinha. E a nossa maior aposta era que o mercado ia começar a cair e tal, a gente tinha todo um porquê e tal, tinha a ver com a crise, blá, blá, blá. No dia do Investment Grade, a gente tá vendido em índice futuro. Pesado. Foi um desastre. E aquilo subia, e a gente, eu lembro meus colegas que eram com quem a gente geria o fundo. Foi tenso. E aí depois, pior e mais difícil do que aquele dia foi depois, quando de fato o mercado começou a cair. E a gente não tinha, experiente, começando, né? Uma das coisas que eu acho que vai ficando mais fácil, mas é difícil, é tu ter o dinamismo de conseguir, né? Tipo assim, não, tá, cara, eu errei aqui, mas, cara, stop esse erro e beleza. Continua, qual é a tua visão e vai de novo, né? Não. E ali a gente não conseguiu, assim, manjar disso, sabe? A gente se deu mal. E aí depois... Olha só, eu vou pedir mais uma vez para a galera compartilhar aqui que eu vou liberar com a tua audiência um código pesado de como ficar short sem se preocupar. Porque se a gente tiver stop numa estratégia, é só a gente parar e a gente sempre vai controlar o risco. Eu vou dar um exemplo aqui, tá, Laura? Tá. Vou pegar aqui a empresa JSL, que é a maior empresa de transporte logístico do Brasil. Eu estou no gráfico diário aqui, ó. Eu estou usando um indicador chamado parabólico SAR. O que esse parabólico SAR fala? Quando esses pontinhos aqui eles estão abaixo dos candles, a gente está numa tendência de alta. Quando esses pontinhos estão acima dos candles, a gente tem uma tendência de baixa. Vou dar um exemplo aqui de duas possibilidades de sucesso, mas só para mostrar como é que o indicador funciona, tá? Em 36 dias deu 46% nessa posição. Perdeu aqui o suporte, eu dei stop. Mas olha só, isso aqui foi a pré-corona. Então, lá no dia 3 de fevereiro, deu um sinal de venda nessa operação e deu 54% aqui de lucro em 36 dias. Mas se a JSL continuasse subindo, eu ia dar stop aqui e ia terminar a operação. Ou seja, o problema é você operar short, na minha visão, né, sem stop. É por isso que eu só opero short a partir da análise técnica. Eu não faço isso através da análise fundamentalista. Ai, tô me sentindo até mais tranquila com isso, porque quando perguntam pra mim qual é a minha estratégia, eu digo até que eu sou fundamentalista, pra não ter que explicar muita coisa, mas eu faço as minhas apostas, né? Faço os movimentos assim, agora te vendo com esse gráfico. E tá, não tô dizendo que são apostas, tem ali todo um estudo, eu entendo isso. Mas, enfim, que é mais especulativo, né? Eu fiquei feliz de saber que a gente pode ser fã do Warren Buffett e especulativo ao mesmo tempo. Eu sugiro que as pessoas vejam um gestor chamado Stanley Druckenmiller. Ele também trabalhou para o George Soros. E foi ele que era o estrategista por trás daquela operação que o George Soros ganhou $1 bilhão em um dia, com a quebra do Banco da Inglaterra. Esse cara é um dos maiores gestores da história, na minha opinião, e ele usa muito esse tipo de indicador para fazer timing dentro dos mercados. Ou seja, se a gente pegar aquele indicador ali que as pessoas estão perguntando, é o parabólico SAR, tá? Se a gente misturar isso com um instrumento certo, ou mercados futuros, ou opções realmente, a gente tem uma assimetria sensacional. É coisa para multiplicar o capital por muitas vezes. Mas é essencial que você aprenda a gerenciar o risco para trabalhar isso, gente. A diferença entre um profissional e um amador é que o amador está atrás de retorno. O profissional está atrás de gerenciar o risco dele. Isso, na verdade, tudo que a gente está falando agora é para quem tem tempo, né? Quem tem tempo de estudar e de estar ali, de estar observando o mercado. Não dá para te olhar o mercado uma vez no mês. Né? Realmente tem que estar presente. Né? Essa operação que eu estou falando aqui, você precisa estar na frente do computador 40 minutos por dia, tá? Porque eu só opero no fechamento do leilão. Tu tem algum percentual em cripto? Ou é algo que tu não investe? Não investe.
Tá bom. Eu estou até tentando aprender sobre cripto, porque eu quero que ele seja uma maneira de eu voltar a ser ignorante. Porque você aí, a candidata CFA, pô, tecnicamente sabe muita coisa. E a gente acaba aprendendo tanto que a gente esquece o que é não saber. Então, quando eu olho para o mercado cripto, eu me sinto que nem a pessoa que está entrando na bolsa hoje. Eu não sei por onde compra, como é que faz para comprar, como é que faz para vender, como é que faz para sacar o dinheiro, como é que faz para pagar imposto. Então, eu estou estudando uma maneira de ir como aprendiz para entender realmente como eu posso ser um melhor professor para as pessoas aqui na bolsa. Muito bem. Você é fera? Você faz cripto ou não? Oi, eu tenho um fundo de cripto, uma parte, bem pouquinho. 3% da minha carteira como um todo é um fundo de cripto. Bota esse indicador parabólico SAR aí no Bitcoin que funciona pesado, forte. Eu já testei já. Tá bom. Bom, 5 ações para quem está começando e vai deixar. Vai deixar. Tá. Essa agora vai ser legal. Gente, eu acredito muito numa história chamada efeito Lind. Efeito Lind é um conceito que o Nassim Taleb trouxe no livro Antifrágil, que ele fala assim, as coisas que acontecem há mais tempo na realidade, elas tendem a continuar, ter mais perenidade, tá? Então eu olho para produtos que não são substituíveis. Então eu fico olhando assim, qual que é a coisa que mais tempo existe que eu posso comprar na bolsa? Então, eu vejo que as pessoas usam sandálias desde a época lá do Império Romano. Então eu sou também amigo, meu melhor amigo, ele é representante de calçados. Eu tenho um outro amigo aqui que ele é dono de uma rede de calçados, então eu aprendi muito sobre esse setor. Então as minhas maiores posições são Grendene, Alpargatas, que são empresas que têm um produto que eu não vejo ser substituído tão breve. São empresas conservadoras do ponto de vista de estrutura de capital, não tem muito endividamento. E são empresas que a gente sabe que o produto vai estar aqui. Essa é a minha maior segurança em relação a isso. Depois eu tenho ações da Itaúsa, que é o maior conglomerado financeiro privado do Brasil, me traz muita segurança também. Eu acredito muito também na filosofia de investimentos da família Setúbal. Eu gosto também de empresas do setor de energia, mas aqui especificamente eu vou falar da Energias do Brasil. Energias do Brasil, ela é diversificada nos setores que ela opera, tanto geração, transmissão e distribuição, e está com um valuation atrativo. E a quinta empresa, eu vou falar aqui de uma empresa americana que, na verdade, é a maior posição da minha carteira, que é a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett. Eu acho que aquilo ali é uma fortaleza de ótimos negócios, mas também de uma filosofia que me combina muito também comigo, né? De não focar muito em ganho de curto prazo, mas sim ver a tua riqueza crescer de maneira consistente no longo prazo. E não te preocupa o Buffett e o Charlie estarem assim, mais para lá do que para cá? Então, não me preocupa isso, porque, primeiro, essas empresas da Berkshire Hathaway, elas já são administradas de maneira independente. Ele tem muito pouca gerência em cima dessas empresas. Ele consegue administrar uma empresa com um patrimônio líquido de 380 bilhões de dólares com apenas 28 pessoas no escritório central dele. E aí, ele tem lá o Greg Abel, que vai ser o sucessor nas questões operacionais da Berkshire. Tem o Ajit Jain, que é o cara lá dos resseguros dele. Tem o Ted Weschler e o Todd Combs, que vão cuidar dos investimentos. E eu acho que o mercado ele já precificou muito dessa senioridade dele, senioridade. Então, foi que nem o Steve Jobs. O Steve Jobs, quando ele estava para falecer, as ações da Apple começaram a precificar isso, e quando realmente o fato aconteceu, o mercado ele meio que disparou. E eu acredito que vai acontecer a mesma coisa com a Berkshire Hathaway. Tomara que demore bastante, que a gente siga podendo aprender com o velhinho, mas né, em algum momento... Aliás, esse ano não deu para ir, né? Porque a gente estava com coronavírus, mas em 2021, se tudo der certo, tu vai ir até na reunião deles, de acionistas? Eu vou e eu quero criar uma turma, uma caravana para a gente ir junto. Se der, eu quero trazer pessoas competentes, que nem você, para a gente fazer um evento presencial para essas pessoas. Você já chegou aí em alguma reunião dele? Eu nunca fui, eu ia te falar agora que eu tô na caravana. Eu vou na caravana. Então, fechou já. Aquela situação ali é muito importante porque o network, primeiro, é de altíssimo nível.
As pessoas que a gente vê daqui da televisão, eu vi o Bill Gates assim a 2 metros de distância de mim, vi o Tim Cook também a 2 metros de distância, o Warren Buffett eu já tinha conhecido pessoalmente, mas a gente vê muito de perto. Só que entender aquela cultura capitalista deles, mas é um capitalismo do bem, assim, que nem na Disney. Depois que a gente vai na Disney, tem que ir lá na reunião da Berkshire Hathaway, que vale muito a pena. É muita gente, né? Eu vi uma foto, assim, 40 mil pessoas, é um negócio, assim, um estádio de investidores, né? Pra você ter noção, eu cheguei lá na fila às 3h30 da manhã, eu já tava assim, quase mais 100 pessoas na minha frente, eu ainda tinha um amigo que chegou às 2h30 da manhã, o portão, ele abre às 7. Eu sentei, assim, umas 40 fileiras da primeira fileira, chegando 3h30 da manhã, ou seja... É muita gente mesmo e a galera fica quietinho. O que me deixou impressionado? O cara ficou 8 horas respondendo. A gente faz live aqui, a gente sabe como é que consome a nossa energia, porque a gente tem que estar muito no momento. O cara ficou com quase 90 anos, 8 horas sentado ali, respondendo todas as perguntas. E o principal, aquilo que ele não sabe, ele fala não sei. É tanta gente que, pô, não chegou nem 1/10 do sucesso financeiro dele, de sabedoria, que não consegue falar não sei, e ele com toda aquela experiência, sabedoria, fala não sei com a maior tranquilidade do mundo, e não tem problema. Eu acho que essa é uma coisa também que as pessoas que não investem na Bolsa têm que entender. Se a gente eliminar todas as incertezas antes de investir, a gente vai pagar muito caro e vai acabar fazendo um mau negócio. O nosso trabalho como investidor é pular na água, mesmo sem ver o fundo, e saber que a gente vai dar um jeito, porque as pessoas, no final das contas, acabam dando um jeito. São pessoas que resolvem problemas, e a gente ganha dinheiro resolvendo problemas dos outros. Muito bom, muito bom. Ai, ai. Bom, eu ia te perguntar qual foi o melhor case até hoje, o que te atraiu, mas eu vou chutar que seja Itaú, né? Não. Não foi? Então, em 2008, eu comecei a comprar ações da Grendene porque eu vi um caixa muito grande. O meu irmão até a gente fez a monografia da faculdade dele sobre a empresa. O valuation estava muito baixo, eu acho que já deve ter multiplicado mais 6, 7 vezes desde então o patrimônio. Fora dividendos que foram pagos, que eu reinvesti em outros negócios. O teu melhor case foi Grendene. Olha, que ótimo! A galera que me segue aqui sabe que eu sou fã dessa empresa, porque a fortaleza de caixa que ela tem permite que qualquer coisa aconteça. Então me explica uma coisa que eu não consigo entender. Quando a gente teve essa crise, tudo, né, tudo caindo, ok, ela caiu um monte também, a empresa com baita de um caixa, cash skin, todo mundo dizendo isso. E ela caindo tanto, ou caiu muito, e na hora de subir não subiu tanto assim. Qual é o problema das pessoas com essa empresa? Eu acho que as pessoas não entendem que ela não pode liberar esse caixa assim, porque tem um incentivo fiscal que vence em 2021. Eu não sei como é que está o processo de renovação disso, tem que ver mais de perto. Mas tem um vídeo do Warren Buffett de 1962, ele falando sobre o mercado. Não sei se você já viu esse vídeo, ele bem jovem falando. Ele falando que talvez a variação do mercado tenha sido porque antes o mercado exagerou na avaliação da empresa e aí depois, na hora de corrigir, corrigiu a crise mais um excesso de valorização que teve antes. Eu falo aqui com alguns controladores de empresas que eu tenho um relacionamento e quando eles falam assim, cara, por que subiu tanto a empresa hoje? Por que caiu tanto a empresa? E aí quando você entende que o próprio controlador da empresa às vezes não sabe explicar o porquê dos altos e baixos das empresas, a gente entende que a gente tem que comprar seguro do valor que a gente está comprando, com uma margem de segurança, e depois não olha mais. Foca na renda que aquilo está gerando. O Benjamin Graham, ele fala nesse livro aqui, ó, o investidor inteligente, ele fala que a diferença entre especulação e investimento é que o investidor ele está preocupado com a renda. O especulador que está preocupado com essa história de comprar 6, vender a 10, eu estou tranquilo com a empresa, torço que as pessoas continuem usando aí Ipanema, as outras marcas aí. Eu gosto de viajar muito o mundo. O fato tanto a Alpargatas quanto a Grendene terem uma distribuição em vários lugares no mundo, isso me ajuda a ter mais confiança na empresa. Eu vou falar aqui agora da Alpargatas.
A empresa já tentou fazer uma internacionalização que não foi tão bem, corrigiram as coisas, estão tentando expandir para o Sudeste Asiático, para a Índia também. Se esses mercados eles tiverem demanda pelos calçados, isso aí é uma grande oportunidade. Mas eu, quando comparo, hoje em dia, eu vejo que a Grendene está mais atrativa que a Alpargatas. A Alpargatas teria que ter um crescimento de aproximadamente 10% ao ano de receitas para justificar essas atuais cotações, né? Eu concordo. Eu escutei uma vez o Barci, não sei, o do menino moço lá, o senhor. E ele falou um negócio que eu gostei muito. Ele disse assim, eu já exorcizei o ego do patrimônio. Ele disse assim. Então, as minhas ações caíram, sei lá quanto, eu não tenho esse problema com isso. Segue me dando dividendos, eu sigo com a minha renda, então já acabou esse problema para mim. E eu achei isso muito interessante, porque realmente é algo psicológico, é mais psicológico do que qualquer outra coisa. Se tu está escolhendo investir em algo, porque aquilo vai te dar um retorno, uma renda, e se tu está se tornando sócio, aquilo está ficando mais barato, tu tem que olhar o número de ações que tu tem, né? Pensa assim, poxa, de repente agora eu posso comprar mais ações desse algo dessa empresa aqui. E eu acho legal também, e tu falou isso em algum momento aqui hoje, que tu vê as tuas ações e tu não tem nem interesse em vender elas para fazer alguma coisa, né? Tu quer que aquilo ali cresça, né? E eu acho que quando tu fala do Warren Buffett com aquelas 40 mil pessoas lá, sabe? E as pessoas investindo e gostando daquilo, isso sendo legal. Cara, a gente tem que fazer isso ser assim aqui no Brasil, entendeu? De gostar de ter a ação, sabe? De se tornar sócio desse negócio, sabe? Porque pensa bem, tudo bem, empreender é muito legal também, e é óbvio, empreenda, mas, cara, tem muita gente muito boa, entendeu? Fazendo, e tu poder ser sócio desses negócios. Cara, isso é incrível, né? Tipo assim, eu gosto muito do André Esteves, e eu também tenho, Itaú é meu favorito, mas eu gosto muito do André Esteves, e cada vez que eu vejo uma entrevista dele, eu vejo ele falar de, cara, eu adoro ser sócio desse cara, sabe? Muito bom, sócios, é maravilhoso, então, assim, e eu acho muito legal da gente incentivar esse movimento também, né? Não só assim, lucrar aqui e tal. A galera tem que entender que o mesmo prazer que alguém tem de comprar sapato, comprar relógio, eu gosto de comprar ações e olhar lá que eu sou dono daquelas ações, porque aquilo vai gerar mais dividendo no futuro, que eu vou poder comprar mais ações. E uma coisa que você falou importante aí, que poucas pessoas entendem, para quem não sabe, eu tenho um produto que é a carteira recomendada. Não estou nem falando aqui com relação para vender isso, não. Mas eu fiz a carteira e eu só vou olhar quanto que está rendendo essa carteira daqui a um ano. Porque eu quero mostrar para as pessoas que a partir do momento que você faz um plano, não adianta ficar olhando quanto que rendeu até lá. Isso, na verdade, te deixa mais ansioso, te deixa mais fragilista com relação a mexer naquilo. Eu sou aquela pessoa que eu vejo um quadro torto, eu viro a cara para o outro lado. Porque não é que eu estou ignorando o assunto, não. É porque, assim, deixa as coisas acontecerem. Eu não fico medindo resultado todo mês, quanto que a carteira rendeu. Eu só sei que esse ano eu tenho mais ações do que eu tinha no ano passado, e se eu continuar fazendo isso ano após ano, a prosperidade ela é natural. Então, quando eu falo assim, eu nem sei quantas ações aqui eu tenho de cada um dos papéis, eu sei mais ou menos. E assim, me deixa mais livre para focar no que realmente eu gosto de fazer. E atualmente, o negócio que me dá mais tesão é falar sobre investimentos com as pessoas e desmistificar esse assunto. Isso eu ia te perguntar. Acabou que falar sobre investimentos é uma pergunta. Falar sobre investimentos mudou um pouco a tua estratégia? Porque tu passou a olhar, de repente, a operar um pouco menos? Ou o que mudou na tua estratégia? Tu tá falando sobre isso? Não mudou nada, porque qual que é a maneira que eu trato aqui o canal, Laro? Eu documento a minha realidade. Então, eu sou realmente um investidor profissional que está mostrando para as pessoas o que faz no dia a dia. Por isso que eu produzo tanto conteúdo e as pessoas, às vezes, não conseguem nem acompanhar de tanto que eu faço. Porque se eu estou fazendo aqui uma análise sobre sensibilidade do beta nesse mercado, eu justamente acabo mostrando para as pessoas o que eu fiz. Se eu vou fazer uma análise sobre o ouro, eu mostro para as pessoas o que eu fiz para tomar essa decisão.
Tu fica sozinho o dia inteiro? Ou tem alguém, ou tem pessoas contigo? Eu fiz os primeiros 16 meses do canal, eu fiz sozinho. Só que aí depois eu comecei a trabalhar a partir de mais pessoas. E aí eu precisei buscar a ajuda das pessoas. Tem aqui, esse meu amigo aqui, o Pablo. Ó. Ah, oi, Pablo. Tudo bom? Eu conheço ele desde que eu tenho 10 anos. Então, ele que é o meu amigo, que como é que é a tua profissão, Pablo? Então, ele é o teu Charlie. Oi? Ele é o teu Charlie, não, eu tô brincando. A gente é Batman e Robin aqui, porque o pessoal brinca que a gente combate o mal do mundo inteiro só 2 pessoas. Mas ele é representante de calçados, é ele que me ensinou muito sobre o que as pessoas estão querendo ver, como é que funciona o negócio. Tem mais uma informação sobre calçados aí, gente. Quando o desemprego está alto, as pessoas têm menos dinheiro para consumir. Então a gente tem um upside inteiro dessa diminuição do desemprego no futuro. E eu sou otimista, né? Eu acredito que a gente vai voltar a ver pelo menos taxas de 7%, 8% de desemprego no Brasil. Eu acho que eu vou passar uma tarde aí com vocês. Pô, vem que a gente aqui é super carente de mais pessoas virem falar com a gente. E tem também o efeito, o Tchan, que eu chamo o efeito de Tchan, é o seguinte. Beto Jamaica e o compadre Washington poderiam muito bem cantar as músicas sozinhos, mas quando a gente enche o palco, as pessoas se interessam mais, tá? Pronto, você é a Sheila. Com relação à história do canal, deixa eu só completar isso aqui que é interessante. E para as pessoas que querem empreender em 2 coisas ao mesmo tempo, procurem coisas convergentes, gente, porque eu consigo ter a minha carteira de ações, eu consigo cuidar dos meus imóveis e consigo falar de investimentos na internet, mas no final essas 3 coisas convergem para o mesmo assunto. Seria totalmente diferente de eu ser investidor e querer falar de um assunto de churrasco. Por exemplo, que eu tivesse que comer todo dia churrasco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui a gente está convergindo para a mesma coisa, que é pegar 10 e transformar em 20 em um certo período. Eu tô te perguntando isso porque eu trabalhei no mercado financeiro 7 anos e eu aprendi porque eu tava lá com um monte de gente, entendeu? Eu tava perto das pessoas. Eu não conseguiria eu não tenho esse que eu ia conseguir eu e meus livros aqui só aprender assim, entendeu? Então eu fico impressionada, fico mais impressionada ainda. Aí só de ter uma companhia para trocar, olha o que eu tô achando e tal, sei lá, entendeu? Por isso que eu vou aí passar uma tarde aí com vocês. Tá convidadíssima, convidadíssima. Posso fazer algumas perguntas também? Que eu tô curioso. Pode fazer uma pergunta, porque eu ainda tenho que fazer umas coisas, tenho que fazer uma outra aqui contigo e depois faz outra live e aí tu pode me entrevistar também. A gente está trabalhando muito aqui para trazer as mulheres para o mercado financeiro. Você, com essa experiência, o que te despertou para a história de mercado financeiro lá em 2006, que era uma coisa que tinha muito menos informação, tinha muito menos disponibilidade de pessoas para conversar, e mulheres ainda continuam aqui sendo, no meu canal, apenas 23% da audiência. Ah, tu está igual o Brasil, 23%. Bom, o que começou? Como é que foi? Foi o seguinte, eu estava num jantar com meu pai e só tinha senhores e tinha um menino. E ele devia ter uns 20, eu tinha na época 16 para 17 e esse garoto devia ter uns 23, 24 anos. Quando ele sentou na mesa, eu pensei, ai, que bom, agora eu vou ter assunto com alguém. Vou conversar com o garoto, né, a pessoa mais próxima da minha idade. E o menino começou a falar com meu pai. E falava em bolsa pra cá, e bolsa pra lá, e bolsa pra cá. E eu, gente, fiquei com ciúmes porque eu não tinha esse assunto com o meu pai, entendeu? E também porque eu não tinha assunto com o menino, eu não tinha assunto com ninguém. Eu tava ali boiando. E isso foi em São Paulo. Voltei pra Porto Alegre, falei, olha, mãe, eu não sei, eu só sei que eu preciso aprender esse negócio de bolsa aí, o que é bolsa de valores, porque eu queria fazer filosofia naquela época, imóvel. Bom, eu preciso saber o que é isso. E juro, no mesmo dia não, mas na mesma semana eu recebi um e-mail da XP, que era daqueles e-mails de spam, aprenda a investir na bolsa. E fui para um curso, eu era a única menina, só tinha homem engravatado e eu. E naquela época o governo fez um incentivo para as pessoas investirem, que era o PIB-11. PIB-11, vocês lembram? E eu achei assim, pronto, descobri a mina, só tem como ganhar dinheiro, não tem como perder. Eu não tinha conta em banco,
eu não tinha CPF, eu não existia. Fui na XP, eles ficaram impressionados, porque eu movimentei lá e disse, tinha que investir, trouxe amiga, trouxe todo mundo. E aí eu comecei a investir. E aí eles me chamaram. Então, bom, já que tu gostou tanto, de repente vem e faz, empolga ali as pessoas a investirem também. E a gente começou com um projeto que era para ser apresentado para a Bolsa, que a Bolsa não aceitou, mas era o Aprenda Jovem, que até hoje não existe um programa de educação financeira decente, nem não decente, né, em escola, né? E aí a ideia era, porque eu estava no colégio, então a ideia era levar para o colégio. E foi assim que eu comecei. Sensacional, sensacional. Bolsa, eu já tive muito assunto com homem também, mas com menina é difícil arranjar isso aí. Mas legal, legal. Foi assim. Vou te fazer umas perguntinhas agora e tu responde a primeira coisa que tiver em mente, tá? Claro. Dinheiro é? Energia. Risco é? Controlável. A minha maior capacidade? Doar. Meu maior desafio? Crescer. Algo que me faz feliz? Ensinar. Minha comida favorita? Macarrão com carne moída. Um ídolo? Jesus. Deus é? Top. Boa. Gato ou cachorro? Cachorro. Praia ou montanha? Montanha. Nascer do sol ou pôr do sol? Pôr do sol. Thiago Nigro ou Rafael Ferri? E Tchuli. Muito bom, tá bom. Muito bom. Uma empresa... Mas admiro muito os dois, tá? Eu vi pela dúvida que era por isso. Uma empresa para ser sócio para sempre. Berkshire Hathaway. Muito bom, muito bom. Bom, tô botando uma música aqui pra gente finalizar. Quero te agradecer pela tua presença. Tu tá aqui com a gente hoje, incentivando essas pessoas a investirem, a aprenderem. E dá aí uma mensagem final pra gente. Galera, se a gente começar hoje, vai ser o melhor dia para começar. Porque dos maiores investidores que eu conheci na minha carreira, o grande arrependimento deles era não ter começado mais cedo. E aí, quando você chegar lá daqui a 30, 40 anos, na tua aposentadoria, você vai agradecer muito por você ter tomado essa decisão hoje. Porque se você não pensar em cuidar de você mesmo agora, não é que as pessoas não vão pensar em você porque elas não gostam de você, é porque elas também, nem delas, elas estão cuidando. Então, assuma a responsabilidade pelo seu futuro. Comece agora. Não existe essa história, eu vou começar quando a bolsa estiver barata. Você sempre vai ter uma carteira diversificada que vai te ajudar a passar por qualquer tipo de cenário na bolsa, sempre se beneficiando disso, tá? E invista com conservadorismo. Essa história de pegar atalho para ficar rico muito rápido, isso aí pode até acontecer, mas vai ser uma jogada de sorte. A gente tem que ser pragmático nas nossas atitudes e investir conservadoramente. Muito bom, tio Ruli. Muito obrigada. Um dia desse eu passo aí mesmo para aprender um pouquinho. Tá convidadíssima. Pode vir com o neném, que a gente cuida deles aqui. Eu quero fazer um podcast com você. Então tá, combinado. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Foi ótimo estar aqui hoje. Muito bom. Galera, pega aqui, ó, a Laura Bartelli, segue ela lá se vocês ainda não seguem. E obrigado por todo mundo aí que acompanhou a gente nessa conversa. Obrigado, Laura. Foi ótimo mesmo. Gostei muito dessa sequência aí do final de perguntas. Tchau.